Vamos estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No capítulo 18, cada um recebe a parte que merece. No item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, assim está escrito: mas se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Exatamente. Em muitos casos de ocorrência de situações negativas, sofríveis, de tragédia, de infortúnio, é possível que o homem construa na própria existência, nessa existência. E também existem outros que aparentemente totalmente estranho e que parece que vem atingi-lo por fatalidade. Mas aqui tem a explicação. Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, deve estar numa existência precedente. Então, qualquer situação estranha que ocorra na vida, uma tragédia, um infortúnio, também pode ter uma existência passada, de vidas passadas, e que o efeito ficou pendente. A causa foi constituída no passado. Aquele que se elevar pelo pensamento de modo a abranger toda uma série de existências, verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca se interrompe. Veja que, então, cada um recebe a parte que merece de acordo com as realizações, de acordo com os pensamentos, de acordo com as atitudes e ações. Na senda da evolução, segue o espírito de encarnação em encarnação, harmonizando sua essência de amor à do amor maior, deixando para trás o primitivismo que assinalava seus passos nos primórdios de sua caminhada em direção a Deus. A cada vida sedimenta conquistas que vão estruturando o progresso em seu universo íntimo e conferindo-lhe um nível diferenciado de vibração. Então, em cada existência, supõe-se que o ser humano adquira novos conhecimentos, uma elevação nos sentimentos de conduta moral, espiritual, material, de maneira que ele consiga sempre evoluir cada vez mais, estruturando o progresso dentro de sua alma. Repetição de situações em sua existência ocorre tão somente porque não se empenhou, como deveria, em cumprir as leis divinas, que dão direção à marcha rumo ao reino celestial. De fato, a repetição de situações ocorre porque a pessoa não conseguiu passar para a lição seguinte, não conseguiu superar, deixou-se ficar estagnado ou não deu a devida atenção. Inúmeras vezes o homem sofre momentos de profunda dor, que não encontra explicação na encarnação em que ocorre, considerando-se a sua maneira correta de viver. Jesus Cristo menciona em seus ensinamentos que muitas das dores e dos sofrimentos que o homem vive numa encarnação têm causa em existência passada, quando negligenciou suas posturas,
usando sem critério o seu livre-arbítrio. Pela explicação do Senhor Jesus, ele diz que muitas das dores e dos sofrimentos que o homem sofre numa encarnação têm causa em existência passada. Isso explica que nos casos em que o homem sofre momentos de profunda dor, que nada tem a ver com a maneira como ele vive na presente existência. É que ele deixou pendências de vidas passadas. Isso também explica o corpo carnal, nossa vestimenta, nosso uniforme de trabalho que recebemos de Deus. Se tivermos situações incorretas registrado na alma de vidas passadas, notadamente de prejuízo que estragou o corpo na vida anterior, pelo suicídio, pelo abandono dos cuidados, então é possível que recebam um corpo na presente existência mais incompleto. O que suicidou vai receber um corpo estragado, e aquele que negligenciou os cuidados vai receber um corpo cheio de defeitos. Portanto, até para a situação do próprio corpo, vestimenta carnal do espírito, é possível de se verificar as falhas ocorridas no passado. Na presente existência, dependendo das falhas, é possível que possa registrar estragos profundos no próprio corpo. Por exemplo, bebida, drogas, uma forma perigosa de se viver. Então, pode fazer com que o corpo tenha deformidade na presente existência. Mas, na maioria dos casos, quando não se tem nenhuma explicação na presente existência, e diz aqui que o homem vive numa encarnação que tem causa em existência passada. A lei divina de justiça é inexorável, mas nada acontece ao homem sem que seja pertinente ao seu progresso de crescimento moral. Deformidades físicas e mentais, doenças materialmente incuráveis, anomalias inexplicáveis aos olhos do mundo, apresentadas por crianças desde a tenra idade, e muitas outras situações que não encontram justificativos na vida em que se manifestam, são reflexo do descuido do ser que em vidas anteriores não zelou adequadamente pelos recursos que recebeu de Deus. Então veja que a lei da justiça divina é inexorável, quer dizer que ele ocorre sem nenhuma dúvida e que não há condição nenhuma de dar um jeitinho como acostumado pelo povo. Então, a lei de justiça divina, ela leva em conta todo o procedimento do próprio homem a favor dele ou contra ele, depende das atitudes. Não pode o ser humano se furtar de suas responsabilidades de espírito eterno, abençoado com o esquecimento do passado, o que lhe poupa profundos constrangimentos, como a lembrança dos seus desvios morais e a convivência com antigos desafetos, deve imprimir com firmeza e esforço verdadeiro a boa moral em sua conduta. Não é? Então, a presente existência é uma oportunidade de aperfeiçoar as qualidades de Deus na alma, em todos os sentidos, sempre praticando o bem, sendo honesto, não se desviando em suas condutas morais, para, com isso, aperfeiçoar profundamente a alma e o espírito com as qualidades de Deus. Diz aqui, balizando seus passos com a manifestação dos bons sentimentos e assim enobrecendo sua vida com as vibrações luminares que fluem naturalmente das ações realizadas com amor. Portanto, à medida que o ser humano vai aperfeiçoando suas qualidades espirituais, ele vai se tornando mais bondoso,
mais compreensivo, mais releva mais as questões inúteis e indesejáveis, consegue pensar mais em Deus, consegue abençoar, consegue perdoar e assim consegue criar um mundo melhor, não apenas para si, mas para todos. Sem dúvida, é oferecida à alma a condição de edificar no presente sua encarnação futura. Então veja que no presente você está edificando a boa vida futura. A conquista futura é você que vai registrar nesse momento através da sua conduta. É como nós estamos numa escola de aprimoramento espiritual, à medida que você aperfeiçoa suas qualidades, estuda, melhora, obtém méritos pelas práticas de bondade concretizadas em benefício do próximo, você também conquista patamares superiores na vida futura. Ou seja, hoje você constrói uma vida futura melhor. Como, por exemplo, você permanece aproximadamente mais de 14, 15 anos estudando matérias, se formando, se aperfeiçoando profissionalmente nos conhecimentos, para depois conseguir entrar num bom trabalho, executar um bom serviço, crescer, evoluir e progredir. Naturalmente, quem se esforça no devido tempo vai colher o bom resultado. É como se estivesse preparando sempre para um exame, uma prova. Antecipadamente deve se preparar, estudar e levar em conta os conhecimentos necessários, para que depois, no dia da prova, consiga realizar uma boa prova e consiga também evoluir com isso para patamares superiores. Então, sempre colherá os frutos das sementes espalhadas pelos caminhos que escolheu percorrer. Então, o ser humano, ele colhe exatamente de acordo com a semeadura. Ou seja, cada um tem o que merece. Não adianta reclamar que está vivendo uma vida difícil, num país complicado, com falta de emprego, o dinheiro é curto, mora com pessoas inadequadas. Tudo isso é concretização dos merecimentos. Cada pessoa recebe na medida do seu próprio merecimento. Tudo na vida é assim, não adianta reclamar da família, dos amigos, do ambiente onde ele viva, porque tudo decorre de acordo com as qualidades contidas na alma, ou seja, a atração de semelhantes. Em sua infinita misericórdia, Deus concede a seus filhos inúmeras oportunidades de recomeçarem no exercício do bem. Veja o que o nosso divino orientador Bezerra de Menezes afirma. Deus concede inúmeras oportunidades de recomeçar no exercício do bem. Não tenha dúvida, se você tiver um karma negativo do passado, você pode, através de inúmeras atividades devotadas ao bem, purificar a sua alma de tal maneira que não necessite passar pela dor, pelo sofrimento ou dificuldade em função do seu karma do passado. Você pode purificar gradativamente através dos seus procedimentos de bem em nome da caridade e amor aos semelhantes. Mas, no entanto, suponhamos que tenha um homicídio no passado. Né? Homicídio no passado, se foi oculto e não descoberto por ninguém, está gravado nos céus e dentro da sua própria alma. Essa é uma questão difícil de resgatar. O resgate de um homicídio é feito de forma idêntica
na vida presente. Então, forçosamente, sem nenhuma dúvida, vai passar pelas circunstâncias semelhantes nessa vida, porque não há outro meio de resgatar. Por mais que faça trabalhos devotados ao bem, ainda assim a questão da dívida permanece dentro da alma. Por isso que está na lei, não matarás. Não? Por quê? Porque na mesma medida vai receber. Por mais que você se devote ao bem, por mais que você seja uma pessoa boa, que esteja só trabalhando para outras pessoas, o resgate do homicídio é feito na mesma medida, por mais que seja uma pessoa boa. Cabe a cada um aproveitá-la sem demora, com empenho e determinação, como bom e fiel discípulo do Senhor. Então eu preciso aproveitar a oportunidade. Mas, no entanto, tem o seguinte: mesmo que tenha um registro na alma de um homicídio, se não encontrar a oportunidade, você não passa pela essa circunstância. Somente encontrando a oportunidade de passar por uma situação dolorosa, você resgata ou concretiza o seu karma. Se não encontrar a oportunidade, você não encontra. Mas, no entanto, você vive no mundo perfeito de Deus. A sua vida, a vida que te vivifica, é vida de Deus. Você está envolto na suprema sabedoria de Deus. Por isso, se você tiver algo inconveniente gravado em sua alma, como um registro de homicídio do passado, sem que você queira, mesmo fazendo todo o bem necessário, você vai se aproximando da situação do resgate, ou seja, da oportunidade. Por isso, pense bem, não é? Antes de cometer qualquer situação inconveniente que prejudique a si e prejudique aos outros, porque o caminho da perfeição, do aprimoramento, do bom viver foi ensinado pelo Senhor Jesus. Sigamos, portanto, a direção correta de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Obrigado pela sua atenção. Vamos fazer a oração. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus. E rogue para que os bons fluidos te envolvam em todos os momentos. Senhor, neste momento em que estamos em oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, que nos envolve, nos preenche, nos vivifica e nos direciona ao caminho correto do bem e do aprimoramento espiritual. Estamos empenhados na melhoria das qualidades de Deus em nossas almas. Rogamos ao Senhor Jesus que nos instrua no caminho da bondade e do amor, na vivência do Evangelho do Senhor Jesus. Que saibamos encontrar somente boa luz no caminho que percorrermos e que tenhamos boas qualidades que nos permitam executar bons trabalhos em todos os momentos, aperfeiçoando o nosso espírito e alma. Desejamos viver de acordo com a vontade de Deus, que saibamos manter a harmonia, a paz e a felicidade no coração, distribuindo bens do amor de Deus para todas as pessoas. Agradecemos infinitamente a Deus, ao Senhor Jesus e aos bons espíritos. Assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos, Estudo do Evangelho com Bezerra de Menezes, os pedidos de orações, as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Agradeço imensamente sua atenção.